Graça e a paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre as festas de Israel, as festas que estão descritas ali no Pentateuco. Isso, né? O plano de Deus, ele foi revelado nas festas de Israel. Que plano é esse? O plano de salvação. O resultado de tudo que você ler nas Sagradas Escrituras tem que ser Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Jesus Cristo, ele foi o cumprimento literal dessas festas. Nós vamos ver isso quando nós chegarmos lá, mas só para dar uma pincelada. Nós falamos nos púlpitos que Jesus é o Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o Cordeiro da Páscoa. Mas o que é essa Páscoa? Nós vamos aprender o que é a Páscoa. Então, nesse contexto bíblico, vemos que Deus, todas as vezes que vamos estudar, vemos que Deus ele tem uma razão para todos os relatos da Bíblia. Tudo que Deus escreveu, Deus tem um motivo, uma razão, um porquê. Então, as festas de Israel falam do tempo, o Moadim, tempos. Esses tempos dessas festas eram tempos oportunos. A tradução desse tempo aí, em inglês, seria appointed times, tempo oportuno, tempos que foram apontados, específicos. E esses tempos falam então dessa revelação da salvação de Deus, da igreja, desse plano perfeito de salvação, que começou, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. As festas de Israel, hoje, atualmente, tem também a Hanukkah. É quando eles encheram ali, não tinha óleo suficiente, então aconteceu o milagre do óleo. E o Purim é porque eles foram salvos de um holocausto que a rainha Esther os salvou. Então essas duas festas vai ficar de fora dessa minha pequena observação sobre essas festas. Então fica aí o Purim e a Hanukkah fora dessas festas que eu separei aqui em duas categorias, primavera e outono. Elas aconteciam na primavera e um outro grupo acontecia no outono. Na primavera tem Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E no outono temos Festa das Trombetas, Dia da Expiação e Festa dos Tabernáculos. Então temos Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Essas festas podem aparecer com nomes diferentes. Tem possibilidade deles trocarem o nome, mas no contexto a gente consegue compreender de qual festa eles estão falando. Vamos ver isso especificamente. Então temos aqui algumas referências também para você que consegue estar lendo o inglês. Não tenho certeza se esses livros já foram traduzidos ou não para o português, mas está aí a dica, eu vou colocar livros aí que você pode ler, que fala de Jesus, o Messias e as festas de Israel. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu quero ler Colossenses capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o objetivo de tudo isso é Cristo. Que isso fique bem claro. Outra coisa também, o calendário judaico não é como o nosso calendário solar. Eles deveriam olhar para a lua e contar. Aquele dia a lua apareceu assim de determinada forma, então aquele é o primeiro dia. Eles deveriam ser guiados pela lua. Então o calendário lunar. Nem sempre os dias caem na mesma estação, mas não caem os dias certinhos, não são
idênticos se forem comparados com o nosso calendário solar. Vamos falar também essa relação de Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós vamos falar uma por uma nos próximos vídeos. Eu fiz aqui uma introdução. O próximo vídeo é a festa da Páscoa. Espero que você tenha gostado aí dessa introdução. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like. Se prepare para estudar. Não se contente com o que você ouve. Vá atrás de informações, vá atrás de aprender de Deus, leia versículos, compare, esmiúce aquele versículo, vá no dicionário, tenha certeza de que aquilo que você está lendo ou você está ouvindo é correto. O que eu falei aqui é uma pincelada, é muito pouco, Tem muitas informações, muitos pontos que podem ser adicionados aqui. Por ser um vídeo, não dá para esmiuçar tudo. Mas fique aí, eu gosto de dizer, leia os textos. Leia os textos. Não deixe de ler o contexto que esses textos estão inseridos, porque assim você vai assimilar, você vai aprender mais. Então não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos, deixar aí o seu joinha. Tenho procurado responder os e-mails que chegam até mim, respondo com o maior prazer. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar falando sobre as festas judaicas. Já dei uma introdução pequena sobre o assunto. Esse é o vídeo número 2, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa certamente é a festa mais conhecida pelos evangélicos e não evangélicos, cristãos, judeus, enfim. Eu creio que é a festa mais conhecida porque virou aí tradição, né? O coelhinho da Páscoa e os presentes e tudo mais, e as crianças gostam. Mas essa Páscoa que a Bíblia fala, essa Páscoa que está referido em Êxodo capítulo 12, em Levítico capítulo 23 e versículo 4 e 5. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 14º dia, na segunda semana. Os judeus chamam de Shabbat Hagadol, ou grande sábado, o sábado que precede esse sábado da festa da Páscoa, que eles fazem o Ta'anit Bechorim. Ta'anit Bechorim é o jejum de todo filho primogênito, porque eles estão fazendo uma lembrança daquilo que aconteceu no Egito. Leia Êxodo capítulo 12 para você compreender. Então, no dia da Páscoa, eles fazem o jantar da Páscoa, que é o Seder da Páscoa. Enfim, a Bíblia diz que ela foi instituída no Egito depois das pragas. Essa foi a última praga que veio sobre o Egito, que foi a morte dos primogênitos. Só seria livre os primogênitos da casa em que tivesse sangue em seus batentes. Sangue do cordeiro, sem mancha, ele não podia ter defeitos. Esse cordeiro perfeito, então, seria sacrificado, o sangue passado nos batentes. O que sobrasse, que era a carne desse cordeiro, deveria ser comida como um churrasco por toda aquela família. O que sobrasse ali não poderia sobrar para outro dia, você tinha que queimar. Essa é a instituição da Páscoa. E o anjo da morte, então, passaria por cima da casa que fez esse pedido aí de Moisés para o povo. No inglês, essa palavra é Passover, passar por cima, Páscoa, Pessah no hebraico. E ele era consumido com ervas amargas e pão sem fermento, ou seja, sem pecado. Esse pão sem fermento já é a festa dos pães asmos, que é um dia depois. Nós vamos chegar lá no próximo vídeo. Então, essas ervas amargas
deveriam acompanhar esse cordeiro. Os israelitas, então, eles estavam sendo libertos, eles estavam vendo a libertação de Deus do anjo da morte. Então, eles estavam sendo libertos da ira de Deus. Muito interessante a gente pensar dessa maneira. Não era a ira de Satanás, não era a ira do Egito. Eles estavam sacrificando o cordeiro. Valia também não só o sangue do cordeiro, valia a vida do cordeiro, é uma vida inteira. Ele estava sacrificando tudo em holocausto. E o sangue passado no batente das portas. Quando o anjo da morte, enviado por Deus, ele visse aquele sangue ali, ele passava por cima. Desde lá do Éden, a morte substituta aconteceu para cobrir, para vestir a nudez de Adão e Eva. Eles não morreram, mas um animal substituiu e morreu no lugar deles, porque de onde que Deus ia tirar peles de animais ali? Então eles foram vestidos de algo que foi sacrificado. Então desde lá do Éden, Deus vem trazendo essa ideia de substituição. É um conceito teológico, o conceito da substituição, tem um conceito da expiação e tem um conceito da propiciação. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Está aí o versículo que diz que pelo sangue de Cristo, sem mácula, Deus usou o sangue de Cristo para que a ira de Deus fosse aplacada. O sangue de Jesus Cristo sobre nós, sobre a igreja, é para que a ira de Deus contra o pecado seja aplacado. E ele fez isso e fez de uma vez por todas. Cristo, ele é chamado de manto de justiça, nossas vestes de justiça. E Cristo, então, ele é celebrado na Páscoa. Ele é tipificado na Páscoa. Quando João Batista, ele olha Jesus vindo em sua direção, ele diz ao povo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro Pascual. Eis aí aquele que deixa passar a ira de Deus, porque ele cobre o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Quando falamos da proteção pelo sangue do Cordeiro, nós falamos de 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Falamos também de João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 36. Jesus, novamente, o sangue do Cordeiro de Deus sobre a igreja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Esse é o vídeo número 2. O próximo vídeo vamos falar sobre a festa dos pães asmos. Estamos ainda nas festas da primavera. Se você não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo, siga a sequência de lá para você entender. Vamos falar de todas as festas de Israel escritas na Bíblia. Espero ter ajudado, acrescentando um pouquinho mais de informação para você sobre o que é essa festa, sobre o que é a Páscoa e o que é o Cordeiro Pascual, o nosso Jesus Cristo, que foi feito expiação por nós, substituto ali da ira de Deus, aplacando a ira de Deus por nós. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não receberá as notificações dos novos vídeos. Até a próxima. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo aqui a nossa sequência das festas judaicas escritas na Bíblia. E a segunda festa é a festa do pão sem fermento, a festa do pão asmo. E essa festa, segundo o calendário
judaico, o calendário lunar, é no primeiro mês, no mês de Nissan, que para nós daria em torno de março, abril, no nosso calendário. E esta é uma das festas em que é exigido que o povo se apresente no templo, no primeiro mês, no 15º dia, e essa festa duraria então 7 dias. E ela também é conhecida como Festa do Pão da Aflição, mais uma vez arremetendo ao contexto de Êxodo, quando eles estavam ali no Egito, ainda o povo de Israel no Egito. É muito importante você ler a Bíblia, leia o Antigo Testamento. Tem uma frase de Agostinho que diz que o Novo Testamento se encontra no Velho Testamento. E o Velho Testamento é explicado pelo Novo Testamento. Então é bem claro que o Velho Testamento ele se encontra inserido ali no Novo Testamento. Nós vamos ler Jesus passando pela Galiléia, nós vamos ler Jesus ele no dia de sábado, no templo, no dia das festas de Israel, Jesus está então vivendo esse contexto. Então, por que a festa do pão asmo, a festa do pão da aflição? Deuteronômio capítulo 16, versículo 3 diz que eles saíram apressados e os pães foram assados sem fermento. Então, ao saírem apressados do Egito, eles tinham comido o cordeiro um dia antes, eles estavam preparados, então, mas eles saíram muito apressados. E esse pão, então, foi assado sem fermento. Êxodo 13, versículo 7, Deuteronômio capítulo 16, versículo 4. E eles também tiraram todo o fermento da casa. Eles fizeram a limpeza. E após esse acontecimento, que eles saíram apressados, né, diz aí o texto, por causa do pão da aflição que eles comeram, então foi proibido. Na festa dos pães asmos, diz que deve ser tirado todo o fermento da casa durante esse período da festa dos pães asmos, para que eles possam lembrar do que aconteceu lá no Egito, de como eles saíram apressadamente e não deu tempo aí de assarem os pães com fermento. Em Mateus capítulo 16, versículo 6, se refere diretamente ao fermento como sendo o pecado. E eles removiam todo o fermento da propriedade da casa, fazem isso até hoje, das roupas. Tinham que lavar todos os utensílios, tinham que checar todas as gavetas. E nessa lista de fermentos, não é o fermento biológico, nós estamos falando do tempo antigo. O fermento aqui é tudo aquilo que fermentava a massa, até mesmo o mel. O pão sem fermento, ele representa aqui Jesus. Jesus na sua forma humana, que viveu sem pecado, totalmente sem pecado. Totalmente sem pecado. O pão que foi partido por nós, o pão que é comido apressadamente por nós. De queremos, ansiamos essa salvação. O pão que foi morto, o pão da aflição, mas o pão sem pecado. Jesus, ele é o pão. Em Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 18, e também em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 8, primeiro livro de João, no capítulo 1, versículo 9. Essa é a segunda festa. Estamos no primeiro mês, no dia 15 desse mês, onde começa-se a festa dos pães asmos, pães da aflição, que dura 7 dias. Festa dos pães asmos, festa que você retira todo o fermento. Primeiro você come o cordeiro, depois você retira o fermento. Estamos muito bem caminhando, e quero dizer para você que primeiro você recebe o espírito de adoção que clama Abba, Pai, que faz você entender que você agora nasceu de novo, você comeu do Cordeiro Pascual, você está debaixo agora da nova aliança de Cristo. O que eu preciso fazer amanhã, no dia
15, porque a Páscoa era dia 14. No dia 15, remova todo o fermento da casa, da propriedade, tira todo o pecado. Começa agora a ética, o ethos vivendi, a ética cristã. Você passa agora a buscar com as suas próprias mãos, não se justificar, porque você já foi justificado. Você agora vai viver de acordo com essa justificação. Você agora vai retirar todo o pecado da propriedade, das roupas, das músicas, da televisão, do celular, das amizades, das palavras torpes, de onde precisa ser retirado o fermento. Você, muito mais do que eu, sabe onde está o fermento na sua vida. Eu sei o que eu devo limpar e você sabe o que você deve limpar. Então, procure limpar o fermento. Tire todo o fermento. Lembre dessa palavra. Festa dos pães asmos. Tire todo o fermento. Você já comeu do cordeiro. Você já foi abençoado. Ande de acordo com essa bênção. Vivam a ética cristã, linda, sem mancha, sem ruga. A Bíblia diz também que sobre os ministros, né, que eles manejem bem a palavra de Deus e que não tenham de que se envergonhar. Não tenha de que se envergonhar. Essa é a palavra. Tire o fermento. Não tenha de que se envergonhar. Hoje é um novo dia. Comece. Escolha hoje para começar. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí as notificações. E a próxima festa é a festa das primícias. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a terceira festa. Se você não viu os outros vídeos, eu te recomendo a ver desde o início, tá lá a parte 1. Tem a parte 2 a 3 e essa é a parte 4, para você entender todo o contexto. Estamos falando das festas de Israel, festas bíblicas de Israel, que o Antigo Testamento e que o Novo Testamento falam sobre isso. Vou repetir uma frase de Agostinho, que diz que o Novo Testamento se encontra no Velho Testamento e o Velho Testamento é explicado no Novo Testamento. Então é necessário você que estuda a Bíblia basicamente compreender o que são essas festas. Hoje é a festa das primícias. Pois bem, na festa das primícias, vou colocar uma tabela aqui para vocês entenderem. Acontece também no primeiro mês, no dia 15º, uma semana, pães sem fermento, e inserido aí está as primícias. Levítico capítulo 23, versículo 9 a 14. E ela devia ser comemorada somente na terra prometida. Ela só deveria ser comemorada na terra prometida. Então essa lei foi dada logo após eles saírem do Egito, então eles esperaram 40 anos para comemorar essa festa das primícias. Mas a festa da Páscoa e dos pães da aflição, eles comemoravam. Deveria ser colheita, porque o que eles estavam recebendo no deserto era maná do céu. Eles não precisavam separar as primícias para Deus, eles estavam comendo das primícias de Deus. Eles iriam entregar essas primícias para Deus. A cevada era então a primeira a ser produzida, então a primeira a ser entregue. E depois seria o trigo. Então eles entregavam essas colheitas em duas partes, primeiro da cevada e depois do trigo. Por que Deus separa essas primícias entre cevada e trigo? Cevada, ela produz em condições amenas, ela
ela era para aquele que tinha pouca condição. A cevada é uma qualidade ali mais popular. Ela aponta para Jesus, porque Jesus ele não tinha riqueza quando viveu nessa terra. Jesus ele não era rico. Então essa cevada, ela era para os pobres, e aqueles que seguiam a Jesus eram as multidões. A cevada também aponta Cristo, quando na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, a cevada, ela precisava ser malhada com força para soltar ali o seu grão. Então aquela cevada, ela era levada ao templo em forma de farinha, bem amassadinha. Eles faziam farinha dela e levava ao templo. Também fala de Jesus, quando ele se apresenta ao Pai como primícia. Ele é levado até Deus. Essa cevada, ela é quebrada, amassada, perfeita e é levada até Deus. João capítulo 20, versículo 17. E também primeira carta aos Coríntios. Jesus, então, literalmente preencheu esse evento das primícias. Ele foi aceito por Deus. Ele foi o grão de cevada, as primícias, o alimento dos pobres. Então a cevada ali aceita por Deus, ela faz com que toda a colheita também seja aceita por Deus. Aquele molho que você colheu primeiro é aceito por Deus, e então toda a sua colheita foi santificada, vamos usar essa palavra. As primícias era para você abençoar toda a sua colheita. Você entregava as primícias e automaticamente toda a sua colheita estava abençoada por Deus. Esse é a premissa, é o sentido básico de se entregar essas primícias para Deus. Mais uma vez, somos aceitos por causa do sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 16, aceitos. Tiago capítulo 1, versículo 18, aceitos. Romanos 8, versículo 23, somos aceitos por Deus, porque Cristo, a primícia de Deus, se sacrificou por nós e agora nós somos aceitos por Deus. Aleluia! Nós somos aceitos por causa de Cristo. Que você venha compreender essa verdade escondida aí na festa das primícias, que só era para ser celebrada, mais uma vez, só era para ser celebrada quando entrarem na terra prometida. Então nós vamos celebrar essa festa quando estivermos juntos do Pai na Canaã celestial. Estou falando somente uma pincelada do que essas festas representam. Tem uma imensidão que não tem fim, de delícias, de segredos de Deus, talhados, escondidos, para você buscar, para você encontrar o tesouro escondido. E essa é só uma pincelada. Que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça, ative aí o sininho para você receber as notificações. Esse vídeo é uma sequência, então não se esqueça de seguir aí as sequências. Estamos no 4º vídeo, estamos falando da terceira festa. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, seguindo a nossa sequência das festas judaicas, esse é o vídeo número 5, Festa do Pentecoste. Também uma festa muito conhecida, ou pelo menos especulada, no meio evangélico. Vamos ver o que essa festa significa dentro do seu contexto bíblico. Muito bem, a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste
Era 7 semanas depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Contando aquele primeiro dia, o 14º dia de Nissan, você contaria 50 dias e aí sim seria a festa do Pentecoste. E esse Pentecoste se originou do grego Pentecoste, que significa 50º. Só isso, a palavra Pentecoste em grego significa 50º. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, celebraria-se então essa festa. Deram o nome de 50º. O que se faz nessa festa do Pentecostes? Levítico capítulo 23, versículo 15 ao 16. Vamos estar lendo esse texto que é importante para a gente compreender essa festa de Pentecostes. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus o Senhor uma oferta da colheita de cereais. Então tá aqui, nós já falamos que as colheitas eram divididas em duas. A primeira delas era a cevada, levada no dia das primícias, e a segunda é agora, 7 semanas depois, entregava-se o trigo aos sacerdotes no templo. Essas ofertas, desde a Páscoa, pão sem fermento, elas têm ligação com o tabernáculo e com o templo. Como eu disse, esse assunto é um assunto de anos de ser estudado. Só estou dando aqui uma pincelada do que significa. Então, o primeiro Pentecoste que aconteceu foi no Monte Sinai, onde houve um barulho, onde havia fogo descendo do céu, um barulho estrondoso. Isso nos arremete também a Atos capítulo 2, quando no templo ali o Espírito Santo veio sobre a igreja trazendo a graça. Mas quando também no Monte Sinai ele veio ali trazendo a lei, foi da mesma maneira, foi com barulho, foi com fogo, trovão. E por que eu digo isso? Porque o texto diz 50 dias depois de caminhar, 50 dias depois, Deus se manifestou a eles, dando as leis, fazendo a nação de Israel nascer ali. Assim também Atos capítulo 2, 50 dias depois, no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, no dia da celebração. E Moisés, 50 dias depois, recebeu do Espírito Santo, por barulho, por fogo, a lei. E a igreja recebe pelo Espírito Santo, por meio de barulho, por meio de fogo. Atos 2 ali, é um texto muito conhecido. Ele recebe a graça. E curiosamente, nesse dia, onde o trigo é apresentado, algumas pessoas já fizeram aí a conexão. A igreja é chamada de trigo na parábola do joio e do trigo. Então, quando o trigo é apresentado no dia do Pentecoste, no dia da manifestação do Espírito Santo, a segunda colheita, porque a primeira primícia já foi entregue, agora é a primícia da igreja, a primeira foi Cristo. Então, os pães também deveriam ser apresentados. Da primeira vez foi apresentado pães asmos, pão sem fermento, Cristo. Desta vez, curiosamente, é entregue 2 pães com fermento. 2 pães com fermento. São apresentados no altar e são aceitos por Deus. Então, na Páscoa, Jesus já fez todo o trabalho. Ele foi o pão sem fermento, ele foi as primícias, se apresentou a Deus Santo. E agora, 50 dias depois,
pães com fermento. A igreja está num processo, a teologia chama esse processo de criação, a queda, redenção, aí temos a justificação e temos a glorificação. Estamos no processo também de santificação, tem a santificação e a glorificação. Estamos no processo, já fomos redimidos, já fomos justificados, estamos no processo de santificação, para que um dia na glória, quando o nosso corpo for transformado, nós então vamos ser glorificados. Então, nesse processo, nós estamos sendo santificados, dia após dia, até a estatura do varão perfeito que é Cristo. Segunda colheita, o trigo, a igreja. Aceito mesmo com o nosso pecado, porque Jesus veio para os pecadores. Ele nos aceita. Jesus, ele então aceita essa igreja, ele redime essa igreja, ele justifica essa igreja. Isaías 53, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Se ele levou sobre si o castigo, quem merecia esse castigo era a igreja. Vamos concluir aqui. A festa do Pentecostes é onde o Espírito Santo vem sobre a igreja, o pão com fermento, por causa de Cristo, para que a função do Espírito Santo é justificar, constranger. A função do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se o Espírito Santo precisa convencer do pecado e do juízo e da justiça, é sinal que existe essa luta que Paulo disse: o que quero eu não faço, o que faço eu não quero. Essa luta interna, o pecado, não o pecado como ato, mas o pecado natural, impregnado em nós, a vontade de fazer o que é errado, que precisa ser dominado. Um outro assunto para outra hora, mas eu quero te dizer isso: o Espírito Santo descendo, vindo sobre nós, sobre a igreja. Espírito Santo e igreja, a festa do Pentecostes, a festa onde hoje nós podemos dizer que a igreja está vivendo esse período. Acabaram-se aqui as festas da primavera, vai passar aí o período do verão, que é o período que a igreja de Cristo está ainda na terra, onde o Espírito Santo é dado sem medidas. Eis que vos darei o Consolador e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo está conosco, estamos no verão. Na forma revelada de Deus, nos períodos revelados, estamos no verão. A Bíblia diz: o tempo de cantar chegou, as pombas estão cantando, as pombas cantam no verão. Elas se reproduzem no verão e estamos agora vivendo isso. O Espírito Santo, estamos no verão ouvindo o cantar da pomba, o Espírito Santo na igreja agindo. Segue aí os vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. É a festa das trombetas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui a nossa sequência sobre as festas judaicas, só uma pincelada do que essas festas representam. Não quero rasgar minhas vestes apenas. Então agora estamos no outono e o primeiro dia do mês sétimo, que é chamada a Festa das Trombetas. Também na Bíblia a festa dos assopros, a festa dos assopros, porque eles sopravam o chofar, as trombetas, tá aí o desenho, uma foto para você ver.
uma imagem do que é o shofar. Ele era feito de chifre de carneiro. E existe aí 2 tipos, que era o mais curto e o outro um chifre de carneiro mais comprido. Então o chifre do carneiro mais curto, ele era usado por pastores, usado por pessoas normais, que precisavam dar algum sinal. E o mais comprido aí era usado em ocasiões especiais no templo. Então Levítico 23, diga ao povo de Israel: o primeiro dia do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejo com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e se apresentem a Deus, o Senhor. As ofertas de alimento sejam apresentadas ao Senhor. A questão das ofertas, tem vários tipos de ofertas. Vamos deixar para também uma próxima série. Vamos falar sobre essas ofertas. Existem ofertas de todas as formas, para todos os objetivos finais que você possa imaginar. O shofar curto é para os pastores. O shofar comprido é para o atalaia. O atalaia, para quem não conhece, o serviço do atalaia está aí. Algo para você também pesquisar na sua Bíblia. Tem um capítulo inteiro que eu gosto muito, que fala sobre o atalaia. Está aí a referência, leia esse capítulo. E o atalaia, ele tem a função de preparar. Ele tem a função de preparar as pessoas. O atalaia tem o shofar que os sacerdotes usavam nas ocasiões especiais. É um toque de aviso. Quando eu disse no vídeo anterior que a igreja está vivendo o verão, o tempo de ouvir-se a voz do canto da pomba, que é o Espírito Santo de Deus, quando nós chegamos agora no outono, a primavera, o verão, agora é o outono. O outono, ele fala do arrebatamento da igreja. Ele fala das trombetas, o soar das trombetas. É o versículo que Paulo, de uma maneira grandiosa, disse aos Tessalonicenses, que diz assim, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala soar de trombetas no contexto do Novo Testamento, é o arrebatamento da igreja. Então, quando essas trombetas soavam? Elas soavam quando iam fazer ajuntamento, elas soavam quando o povo precisava se mover, quando estavam se chamando e preparando o exército para a guerra. Eles também soavam essa trombeta quando ia fazer um anúncio. Eles soavam-se a trombeta quando queria acordar alguém ali do exército. E quando findasse também o dia, existe o soar das trombetas. E essas trombetas, então, apontam para várias coisas. Uma delas, a mais importante, é o arrebatamento da igreja. Também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Leia também Apocalipse, capítulo 8. Leia esses 2 textos juntos. A última trombeta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Como nós já lemos, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. E Mateus 24, 31. Apocalipse 11, 15. Aí você diz, mas isso é um conceito do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem um conceito diferente sobre as trombetas, sobre o fim dos tempos, aí, sobre a trombeta, sobre o arrebatamento. Vamos ver um versículo só. Isaías 27, 13. Está lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías 27, no capítulo 27, versículo 13, o que ele diz a respeito da trombeta sobre o dia do Senhor. Diz assim: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor
no Monte Santo de Jerusalém. Esse texto é um texto escatológico. E Isaías já tinha esse conceito, Israel já tinha esse conceito, que no grande dia do Senhor ouvirá sons de trombeta. Vários outros versículos você vai encontrar isso, é só você fazer suas pesquisas aí. Eu estou dando uma basezinha para você, o que você procurar quando for estudar esse tema. Então é isso. A festa das trombetas representa, né, para nós e representa várias outras coisas. Uma delas é o grande ajuntamento, o dia do arrebatamento. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Meu coração, que suba aos céus, minha adoração, Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre o dia da expiação, que acontece no dia 10º do 7º mês. No nosso calendário vai ser setembro, outubro. O dia em que as portas do céu estão abertas. O dia em que um único homem, o sumo sacerdote, tem autorização para entrar no Santo dos Santos, para entrar diante de Deus e fazer sacrifício por ele e pelo povo. Nesse dia, então, muitos sacrifícios são oferecidos, é uma festa muito grande. Toda a nação é chamada para jejuar nesse dia. Levítico capítulo 23, versículo 26 a 28, fala sobre esse dia, está aqui o texto, leia também o texto. E Atos capítulo 27, versículo 9, fala também do jejum que eles estavam fazendo no dia da expiação. O dia que Deus julga seu povo. Mais uma vez, escatologicamente dizendo, o dia em que o julgamento se inicia. Já estamos falando aqui de coisas escatológicas, de coisas que ainda irão acontecer, como a festa das trombetas, como essa dia da expiação, onde o julgamento se inicia, o dia em que todos estarão diante do Senhor. Todos são chamados para ir a Jerusalém nesse dia. O dia em que o grande sumo sacerdote se apresenta até Deus pelo povo. Não quero falar muito sobre escatologia, não é um assunto que eu domino muito, mas eu vou dar só essa pincelada para você que gosta de escatologia, para você fazer essa ligação entre o dia da expiação e o dia do julgamento, onde todos nós estaremos diante do trono de Deus, do grande juiz. E o próximo vídeo vai ser já o último vídeo, onde nós vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça, compartilhe os vídeos, nos ajude divulgando o nosso canal aí nas suas redes sociais. Até a próxima. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é a nossa última festa, a festa dos tabernáculos, ou o Sukkot. Não quero rasgar minhas vestes apenas. Vamos aprender um pouco mais dessa última festa. Estamos encerrando aqui uma série de 8 pequenos vídeos que falamos um pouco das festas de Israel e Jesus nestas festas. Hoje eu separei aqui um material muito interessante que nós vamos falar do período em que Jesus estava em Jerusalém para essas festas, no tempo determinado que todo judeu deveria se apresentar em Jerusalém. Então, nesse dia, Jesus estava em Jerusalém e estava para a festa do Sukkot. Vamos ver o que Jesus fez diante desta festa. Mas primeiro vamos falar sobre o Moad, ou Moadim, ou tempo determinado. Tá aí a referência do dicionário Strong.
O que significa esse tempo determinado destas festas? Quando Deus diz festas, ele diz que essas festas deveriam ser num tempo determinado. Então, tempo oportuno. Moed quer dizer um compromisso, um tempo designado, hora agendada, estação sagrada, festa fixa, reunião nomeada. Então, todas as festas foram, então, no Moadim, no tempo determinado por Deus. Vamos colocar aqui Gênesis 18:14, só para você observar que quando Deus fala com Sara, no tempo determinado eu vou voltar, no tempo, na hora marcada, no Moed, no tempo determinado. E a raiz que faz essa palavra Moed é a raiz Iad, tá aí a referência no dicionário também para você que gosta e tem o dicionário Strong, que é para fazer que se encontre. Então, esse tempo oportuno que Deus separou essas festas de Israel é um tempo determinado, a estação sagrada, uma festa fixa, hora agendada. Então, temos aí também a revelação de Deus. Tudo isso Deus deixou para nós, para que Cristo fosse progressivamente revelado até que chegasse na plenitude do tempo. A revelação de Cristo é progressiva, mas Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A revelação sobre Cristo foi progressiva, Deus foi aos poucos revelando Cristo à humanidade, mas Cristo já existia santo, perfeito e completo. E é isso que nós cremos, é isso que o cristianismo crê. Cristo é o Cordeiro de Deus. Antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro de Deus. Então ele é Deus. Ele é Deus. Isso que o cristianismo prega, né? Nesta festa dos tabernáculos, os judeus deveriam habitar em tendas por 7 dias. É Levítico 23, capítulo 23, versículo 42 e 43. Então, eles deveriam fazer essa tenda. Vou colocar aí o Sukkot moderno, que eles fazem isso até hoje, tá aí uma figura para você ver. E eles habitam em tendas por uma semana para se humilharem e lembrarem de que no deserto os seus pais viviam em tendas por 40 anos. Para se lembrarem da salvação, para se lembrarem da provisão de Deus aos seus antepassados ali no deserto. Então era uma festa de ajuntamento solene, todos deveriam ir a Jerusalém. Êxodo 23:16 fala isso. E também esta chamada de grande colheita, porque é a última colheita do ano. Levítico 23:39 é uma festa feita após a última colheita do ano. Eles colhiam, eles agradeciam agora a Deus por mais um ano com mantimentos. Eles tinham também sacrifícios nessa festa, Números 29, do versículo 13 ao 32, então a leitura extensa, tire seu tempo, leia esses textos citados. 70 novilhos eram sacrificados nesse dia. Anos mais tarde, eles colocaram aí como um pequeno acréscimo, né, nessa festa, duas comemorações. Eles faziam a cerimônia do derramamento da água no templo. Os sumos sacerdotes pegavam a água lá no tanque de Siloé e vinham e derramavam. Tinha toda uma representatividade por trás disso. Você pode procurar, leia sobre isso. É muito bom você ler sobre esse derramamento de água, mas o que isso tem a ver com Cristo, nós vamos chegar lá. E nesse derramamento de água, nessa cerimônia, seria essa palavra, eles cantavam, entoavam os salmos
Hillel, que é o Salmo do 115 ao 118. E no Salmo 118, versículo 25, eles dizem Hoshiana, Hosanna. O que isso tem a ver com Cristo? Pois bem, Cristo Jesus ele foi a Jerusalém na festa dos tabernáculos. O texto diz que na festa dos tabernáculos, está em João capítulo 7, versículo 37, mas João capítulo 7 você vê que Jesus ele está ali na festa dos tabernáculos e no meio daquela festa, no meio daquela procura por salvação, o povo clamando ali, o povo levando também os seus ramos, né? Que nessa festa eles levavam os ramos, que é lulav em hebraico, está no Levítico 23, 40, apontando o Senhor como o governador, o governante de todo o universo. Então eles levavam os seus ramos, eles faziam suas tendas com esses ramos, eles habitavam nessas tendas e faziam as comemorações. Então, nesse momento, Jesus se apresenta no meio do templo e diz: eu sou a água da vida. Então, às vezes a gente lê essa passagem, a gente não tem nenhuma conexão com essa festa dos tabernáculos. Pois bem, naquele período de Jesus, eles faziam essa comemoração, que é a comemoração do derramamento de água. Então, Jesus vem e diz: eu sou a água da vida. Aquele que vem a mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está dizendo que não mais o templo vai fluir água viva, mas você, cheio do Espírito Santo, fluirá da água viva. Então é importante também lermos Isaías capítulo 11, versículo 9, vou colocar aqui o texto, e também Isaías 44, 3 e 4, Isaías 12, versículo 3 também, para você completar essa ideia. Outra comemoração, né, que era feita é a comemoração das luzes. O que seria essa comemoração das luzes também feita no Sukkot, na festa dos tabernáculos? A comemoração das luzes eram 3 candelabros com 4, eu vou colocar aqui a foto, com 4 braços cada um, muito altos. Eles eram usados, roupas dos sacerdotes para fazer o pavio. Então era importante aquele fogo que saía dali. Os sacerdotes dançavam em volta daquelas luzes. Tinha aí toda uma representação, né, daquilo que Deus, como a luz, né, aquele que iluminava aquele povo no deserto. Então, outra parte da cerimônia, Jesus vem. É importante você ler Isaías 60, 19 e 20. Isaías capítulo 60, versículo 19 e 20. Então, Jesus vem no capítulo 8 de João, no versículo 12, no versículo 20. E Jesus cita essas palavras: eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim já não vai viver em trevas. Então essa água e essa luz, Jesus estava ali na festa do Sukkot, na festa dos tabernáculos, dizendo para eles essa comemoração que vocês fazem, que vocês estão buscando. Sou eu, o Messias de vocês. Outra coisa muito linda é quando o povo derrama ali os seus ramos. Tem uma passagem em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz que o Messias entraria ali num jumentinho, né? Foi profetizado. Então Jesus entra no jumentinho, em João capítulo 12, e o povo grita, Hoshiana, salve-nos, por favor. O povo cita o salmo naquela festa. Eles dizem, o Senhor, o Messias. Aí está o nosso Messias. Quando diz que Jesus é a luz, em João 8:12, em Apocalipse, na Nova Jerusalém,
Apocalipse 21, versículo 23 e 24, que a cidade não precisa de sol ou de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus tem iluminado, porque o Cordeiro é a sua luz. E as nações vão caminhar diante dessa luz. E quando diz que o Senhor, em João capítulo 7, versículo 37 e 38, é a água da vida e do interior vai fluir essa água, em Apocalipse 21, versículo 6, diz: está consumado, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, e eu vou dar àqueles que estão com sede da água, da fonte da água da vida, de graça. De graça. Então a luz e a água, o Cordeiro, Jesus por completo, estará disponível para nós desfrutarmos ali na Nova Jerusalém. Espero ter te abençoado nessa série. Aqui debaixo desse vídeo tem o PDF dessas aulas, todas elas, da número 1 até agora, o vídeo número 8. Então, assista os vídeos. Se você chegou nesse vídeo, tem o link aí, você vai procurando, você vai ver uma playlist. Lá nessa playlist está escrito lá, Festas, Jesus e as Festas de Israel, e lá estão os 8 vídeos. Então é importante você seguir esses vídeos. Eu insisto em dizer, leia os textos que eu coloquei aqui, dá uma pausazinha aí no vídeo, leia os textos para melhor compreensão daquilo que eu estou falando, melhor compreensão do que a Bíblia está te dizendo. Foi muito bom estar com você durante esse período onde nós aprendemos sobre Jesus e as festas de Israel. Não esgotei o assunto. Esse assunto é muito, muito longo, muito gostoso de ser estudado. Se você também tem alguma dica, para me dar sobre o que você quer que a gente fale aqui, nós vamos falar. Deixa aqui a sua dica. Já me pediram para falar sobre Jesus, o nome Yeshua. Eu vou falar, e também junto com o nome Yeshua eu vou falar do nome Jeová, ou Yehová, ou Tetragrama, ou Hashem, ou Adonai, Mas vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Vamos falar sobre o nome de Jesus, o nome de Deus e também o nome do Espírito Santo, Ruach HaKodesh. É o livro que eu estou usando como base, é isso aqui. É as festas da Bíblia. Eu já vi que tem esse livro em português. É um amigo aí do Brasil, pastor Disseu, ele enviou para mim esse livro. Então já tem ele no Brasil, se você procurar você encontra. Festas, a capa é bem parecida com essa, Festas da Bíblia. Então já está disponível para você procurar. Esse livro também só dá algumas nuances, alguns pontos, e você também faça a sua pesquisa, leia os textos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.